texto diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades, poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar aqui nessa noite da luta que nós temos que lutar e da luta que Deus luta por nós. Porque existe uma diferença. A luta que, por obrigação de todo cristão, ele deve enfrentar. E existe aquela luta que Deus luta em favor do seu povo. Eu usei os dois textos, porque os dois textos é a base disso. Um está no Antigo Testamento e o outro está no Velho Testamento. Nós vemos aqui no Antigo Testamento que Deus sempre lutou pelo seu povo. É claro que algumas lutas os homens teve que lutar, porque naquela época viviam-se no tempo da lei, não no tempo da graça. Mas Deus, para revelar e para mostrar o seu poder, até porque o povo precisava de ser moldado a sua fé em Deus, o povo tinha muito problema com fé naquele tempo. Deus, muitas das vezes, teve que se manifestar perante o povo através de milagres e prodígios de forma extraordinária, para que o povo pudesse de fato crer que Deus estava com eles. E o texto base que eu usei aqui é o texto de Êxodo, capítulo 14, que mostra isso. O povo estava aprisionado dentro da terra do Egito, escravizados ali por Faraó, clamando a Deus, pedindo a Deus para que Deus desse uma solução para eles. Deus ouviu o clamor daquele povo, levanta Moisés e manda Moisés libertar aquele povo. Então houve todo aquele processo de pragas no Egito, de momentos que Moisés teve que se apresentar diante de Faraó, até que Faraó não aguentou a pressão, porque Deus impressionou ele de uma forma tão severa, a ponto de matar seus filhos e todo o primogênito ali do Egito, com exceção do seu povo, até que Faraó resolve deixar aquele povo embora. Só que a hora que aquele povo sai, Deus endurece novamente o coração de Faraó, até porque Deus tinha como propósito punir Faraó, pelo que Faraó fez com o seu povo. Deus o endurece o coração novamente e Faraó resolve perseguir o povo de Israel de novo. Só que o direcionamento que Deus deu a Moisés é para levar o povo ao Mar Vermelho. De fato, o povo parou ali perante o Mar Vermelho, e ficou meio que perdido. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos ser direcionados? Até que eles deparam com um exército de Faraó. E ali eles começam de fato a murmurar, reclamar. Mas Deus tinha uma carta na manga. Deus tinha já tudo preparado. Deus olha para Faraó, para Moisés e fala para ele: toque no mar e diga para o meu povo marchar. E assim foi feito. Moisés tocou no mar, o mar se abriu e o povo passou no meio daquele mar, em terra seca, até que o povo de Faraó, o exército de Faraó tentou entrar também, e ali Deus o puniu, matando todos aqueles egípcios ou aquele exército de Faraó. Nós vemos que Deus, de fato, ele trabalhou em prol de salvar, de mostrar e de revelar ao seu povo
o seu grande poder, para que o povo pudesse não ter problema com fé. Nós vemos no decorrer dos textos sagrados mais adiante, no Velho Testamento, que o povo ele sempre murmurou, sempre reclamou, sempre questionou a Deus diante de situações. Por exemplo, o povo do Egito, depois que passa por aquele grande livramento perante o Mar Vermelho ali, quando o mar se abre e depois o mar se fecha, o povo de Israel, o povo do Egito, dos egípcios são derrotados. O que eles fazem em seguida? Uma festa. Eles fazem uma festa de comemoração. Deus nos deu a vitória. Deus nos abençoou. Mas mais adiante o texto vai dizer que eles começam a reclamar. Por quê? Porque eles deparam que diante de um lugar que as águas eram amargas, e eles estavam todos com sede, e começam a reclamar que não tinha água para beber, até que Deus manda com que Moisés toque na rocha, e a rocha deu água para que o povo pudesse saciar. Mais para frente o povo reclama, porque não tinha comida para comer, e Deus vai e envia o recurso do maná. O povo reclamou porque não tinha carne para comer, e Deus enviou recurso de carne para aquele povo. Então, sempre aquele povo vendo o milagre, sempre aquele povo vendo o agir de Deus, o operar de Deus de forma sobrenatural, porque Deus sempre operou com Israel de forma sobrenatural. Aquele povo tinha um problema em crer em Deus. Momento que Deus o abençoava, momento em que Deus dava a bênção, eles glorificavam. Mas era só passar por uma prova um pouco mais adiante, que eles começavam a reclamar, que eles começavam a murmurar diante de Deus. Mas Deus sempre mostrou para o seu povo que Deus estava com eles. Diante dos seus inimigos, Deus derrotou os seus inimigos. Nós temos textos relatando sobre o muro de Jericó que caiu quando Josué estava no comando. Deus mandou que o povo rodeasse a terra durante 7 dias, e uma vez por dia ele rodeava aquela cidade de Jericó. No 7º dia Deus disse: vocês vão rodear a terra durante 7 vezes, e na 7ª vez que vocês rodear, vocês vão tocar trombeta, e eu vou pelejar por vós. Quando aquele povo termina de rodear a cidade de Jericó, eles tocam as trombetas, tocam as cornetas, e Deus derruba aquelas muralhas e dá a vitória para o seu povo. Diante de batalhas, guerras, como por exemplo Gideões, você vê lá no livro de Juízes, Deus sempre pelejou pelo seu povo. Deus sempre esteve com o seu povo, mostrando que Deus era com eles. Falei aqui um pouquinho mais atrás que teve guerras que o povo de Israel teve que lutar de forma física, como por exemplo, para possuir a terra que Deus iria dar a eles, terra que manda leite e mel. Ou seja, eles tinham que lutar, eles tinham que derrubar os medianitas, os jebuseus, aqueles povos de outras terras que habitavam em outros países, tomarem a terra para si, para possuírem aquelas terras. Lutaram de forma física, mas se Deus não fosse com eles, pelejando, diante das batalhas, diante das guerras, jamais Israel iria ter vitória sobre aqueles seus inimigos. Então tem lutas que Deus sempre vai lutar por nós, e nós precisamos ter a palavra de Deus como um exemplo, que tem lutas que não é para você lutar, tem lutas que Deus vai pelejar por você. Aqui no Antigo Testamento nós estamos falando de lutas físicas, que Deus lutou, que o povo lutou e que o povo de fato teve vitória. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vai deparar o Paulo dizendo o contrário daquilo que está escrito no Velho Testamento como um exemplo para nós. O apóstolo Paulo já fala diferente. Agora, no tempo da graça e não no tempo da lei, vocês não têm que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra hostes espirituais da maldade. O apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras assim: no Antigo Testamento, na época da lei, vocês lutavam a luta física e Deus estava com vocês. Agora, no tempo da graça, vocês vão guerrear no mundo espiritual.
e Deus dará a vitória física a vocês. Ou seja, é totalmente diferente. Por quê? Porque quando você pega Jesus vindo a este mundo, esta terra, e aqui dando os seus mandamentos, os seus ensinamentos, uma das coisas que Jesus demonstrou ao homem e ensinou ao homem e fez questão de frisar, que é um dos maiores mandamentos. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o próximo contra si mesmo. Por que o apóstolo Paulo está dizendo? Luta não é física, luta não é carne e sangue, a luta que vocês têm que enfrentar, mas sim lutas espirituais. Porque se nós lutar contra carne e sangue, ou seja, uma luta física, nós jamais iremos cumprir o maior mandamento, que é amar a Deus e segundo, amar o próximo contra si mesmo. Se nós lutarmos lutas físicas, nós vamos cometer pecados diante de Deus. Se é para nós lutarmos lutas físicas, nós não precisamos da graça, nós tínhamos que viver ainda na época da lei, porque na lei os homens lutavam lutas físicas, mas na era da graça nós precisamos entender que as nossas lutas, elas são espirituais, e quem peleja por nós de forma física é Deus. É Deus quem trabalha ao nosso favor. Por que eu estou trazendo esta comparação? Porque no mundo em que nós vivemos hoje, ou no relato, como eu posso dizer, do quadro, do cenário, da igreja atual, parece que ela não entendeu 100% isso, porque ela ainda continua pelejando lutas físicas, luta contra carne e sangue. O que o apóstolo está dizendo é, essa luta contra carne e sangue, ele está dizendo, é uma luta contra o seu próximo. Por exemplo, todos nós temos estas guerras físicas. Alguém que se levanta contra nós no nosso trabalho, alguém que se levanta contra nós dentro de casa, alguém que se levanta contra nós na rua, alguém que se levanta contra nós no trânsito, né? Alguém que se levanta contra nós diante de uma situação, até mesmo dentro da igreja. Se nós formos lutar na mesma intensidade que essa pessoa quer lutar contra nós, não manifestando o amor, não manifestando os princípios bíblicos estabelecidos, nós não poderíamos dizer que nós somos uma igreja. Nós iremos agir como pessoas que não conheceram Jesus Cristo. O que acontece hoje em dia é que ainda o povo de Deus continua lutando lutas físicas. E o apóstolo Paulo está dizendo, a sua luta não é contra carne, nem contra sangue, é contra principado e potestade. A sua luta é nas regiões celestiais. Quando você está lutando nas regiões celestiais, Deus está lutando ao seu favor na terra. O problema é que nós estamos querendo lutar na terra e não nas regiões celestiais. E quem vence essa batalha? Satanás. Por quê? Porque a ordem é luta de joelho nas regiões celestiais. Mas nós queremos lutar na terra sem lutar nas regiões celestiais. Quem ganha com isso? O diabo. Por quê? Porque quando lutamos de forma física, revidando, dizendo assim, se me bater na minha face, eu não dou a outra face, eu revido. O que acontece? Eu cometo pecado, porque eu deixo de manifestar o amor de Deus, eu deixo de ser parecido com Cristo. Cristo é o nosso maior espelho, nosso maior exemplo, ele sempre deu a outra face. Ora, quando ele estava sendo levado para ser crucificado pelos homens, o que os homens fizeram com ele? Cuspiram nele, bateram nele, chutaram ele, derrubaram Jesus no chão e chutaram ele, machucaram ele, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele, deram nele 40 chicotadas, depois pregaram ele no madeiro. Você vê alguma hora Jesus dizendo, vou pegar vocês, deixa eu ressuscitar que vocês vão ver o que vai acontecer com vocês de forma alguma. Na cruz ele estava dizendo, Pai,
perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles soldados que estavam ali murmurando, blasfemando, fazendo todo tipo de maldade com Cristo, se ele se curvasse depois da maldade que fez a Cristo e pedisse perdão, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, de imediato a graça de Deus viria sobre a vida dele. Jesus continuaria amando ele e iria levar ele para o reino dos céus. Porque foi isso que Jesus ensinou: manifestação de amor. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua justiça, o que Deus tinha que fazer com a humanidade? Punir, matar todos os homens. Isso é o que Deus devia ter feito conosco: punir, matar todos nós. Olha, o que a Bíblia diz? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, por lei, pela justiça de Deus, pelo seu caráter, o que Deus tinha que ter feito? Punido, matado todos os homens, lançado no inferno. Mas em vez dele manifestar a sua ira, ele manifestou misericórdia. Em vez dele manifestar a sua justiça, ele manifestou amor. O que ele fez? Vou dar uma chance para a humanidade. Vou pegar meu único filho e vou entregar para morrer para este povo. Sabendo que os homens iriam maltratar Jesus, sabendo que os homens iriam cuspir em Jesus, sabendo que os homens iriam pôr uma coroa de espinho, sabendo que os homens iriam trair Jesus, sabendo que os homens iriam se levantar contra ele, blasfemar contra ele, mas mesmo assim, Deus manifestou o seu amor e provou para a humanidade que de fato ele ama o povo, e por isso ele entregou seu único filho para morrer por nós. E a Bíblia ela vai dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Jesus. O apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores como eu sou em Cristo. Ele mesmo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele mesmo diz que nós somos conformados à imagem de Jesus, ou seja, a mesma justiça que Cristo manifestou é a mesma justiça que a igreja tem por obrigação de manifestar sobre este mundo. E uma das maiores exemplos de transformação, dos maiores exemplos da igreja de caráter, que de fato ela tem o caráter de Cristo, é quando ela manifesta amor ao próximo. Quando ele entende que ele não tem que dar outra face quando alguém bate na face dele. Você pega hoje, eu estou vendo esses dias, às vezes eu estou lá, olho lá uns vídeos na internet lá, agora virou moda, debate. Outro dia eu vi um bruxo debatendo com o pastor, e saiu na mão, os dois. Saiu na mão mesmo, os dois. Por quê? Porque o cara está defendendo a sua religião e o pastor está defendendo a religião dele. De repente eles começaram a discutir, começou um a ofender o outro. De repente saíram na mão os dois. Que exemplo nós, ou melhor dizendo, que exemplo líderes como esse dão diante de Deus? Como é que o Espírito Santo reage diante dessa situação, quando vê um pastor saindo na mão com o outro, para defender a sua teologia, para defender a sua religião? Jesus não era religioso, Jesus nem religião tinha. Se perguntasse Jesus, o que ele seria? Seria católico? Se ele seria crente? Se ele seria evangélico? Jesus não tem religião. A Bíblia diz que o povo foi chamado pela primeira vez de cristão, porque cristão é ser parecido com Cristo. Mas Jesus não veio para implantar uma religião, pelo contrário, Jesus odeia religiosos, porque religiosos
brigam para defender a sua igreja. Religiosos brigam para defender a sua religião. Religiosos brigam para defender a sua teologia. O crente nascido de novo, ele briga para salvar almas, ele briga para levar pessoas para o reino de Deus, independente da indiferença, independente se ele é bruxo, independente se ele é macumbeiro, independente se ele é feiticeiro, ele tem que pregar Cristo crucificado e deixar com que Deus faça a obra. Mas os homens não, os homens querem brigar a luta física. No trabalho, se o cara se levanta contra ele, se você dá na minha face, eu te dou na outra também. Eu não levo desaforo para minha casa. O apóstolo Paulo disse assim, que cada um deve levar a carga uns dos outros. Lá em Coríntios capítulo 11 ele diz, por que vocês não sofrem o agravo? Por que vocês não sofrem o prejuízo? Por quê? Porque os irmãos estavam com problema, a igreja de Corinto. Às vezes a gente fala da igreja problemática, né, pastor? A igreja de Corinto é igual igreja problemática. Igreja problemática, muito problemática. Os irmãos não gostavam um dos outros. Tinha indiferença dentro da igreja. Os irmãos brigavam. Tinha facções dentro da igreja. Tinha inveja, tinha ciúme. Tinha adultério dentro da igreja, fornicação dentro da igreja, homossexualismo dentro da igreja, tinha isso tudo dentro da igreja. O apóstolo Paulo pega uma situação da igreja, onde os homens estavam tendo causas para resolver, e o que eles fazem? Em vez dele levar para o líder da igreja, que é o anjo da igreja, que é alguém que é sábio, que tem um conselho bíblico da palavra, eles pegavam essas causas, problemas físicos. Posso até dar um exemplo de um problema, não estou dizendo que é isso, mas só uma comparação. Você imagina, você tem aqui um patrão e um funcionário, que são da mesma igreja, né? Aí, o patrão e o funcionário brigam. Aí, em vez deles chegarem, pedir um conselho ao pastor, o que o funcionário faz? Eu vou levar o meu patrão na justiça. E são irmãos em Cristo, estão sentados um do outro, não se assentam para conversar, não se assentam para acertar. Então o que eles fazem? Pegam essas causas e levavam perante homens que não tinham a sabedoria da palavra, que não tinham o Espírito Santo para resolver causas. O apóstolo olha e fala, vocês é tudo tolos, nenhum de vocês é sábio. Porque vocês pegam essas causas e levam perante incrédulos para resolver esses problemas? Por que vocês não sofrem o agravo? Por que vocês não sofrem o prejuízo? Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer assim, quando vocês sofreram o agravo e o prejuízo, embora aqui na terra vocês estão sofrendo, mas lá no céu Deus está olhando tudo, e Deus pelejará por vós. Por quê? Porque Deus é justo para julgar cada causa. Então, amados, entenda uma coisa, há lutas que Deus vai lutar por você, há lutas que você tem que lutar, mas a luta que você tem que lutar não é uma luta física, é uma luta espiritual. Como é que o crente luta esta luta? Se revestindo das armaduras espirituais e de joelho no chão. Está difícil, meu irmão está me perseguindo, meu irmão está se levantando contra mim, estou com essa causa que eu não consigo resolver, resolva de joelho. Resolva orando, resolva perdoando. Tem muitas coisas na vida, amado, e muitos milagres que talvez cristãos nunca vão receber, bênçãos de Deus nunca vão receber. Ele está até pedindo a Deus, e talvez essa bênção está até na porta, assim na porta, é só pegar, mas o Espírito Santo não vai liberar esta bênção, sabe por quê? Porque ele precisa limpar o coração dele, ele precisa liberar o perdão. Tem bênçãos de muitos crentes que estão bloqueados nas regiões celestiais por falta de perdão ao próximo. Fulano de tal me ofendeu, fulano de tal me fez mal, eu não consigo perdoar, eu não consigo nem olhar para a cara desse cara, não consigo nem olhar para a cara dessa irmã, mas está lá todo dia, Senhor me abençoa, Senhor abre as portas, Senhor seja comigo, e Deus está dizendo assim, em outras palavras, libera o perdão, que as portas vão escancarar.
tem muita gente que está com bênçãos bloqueadas porque não consegue liberar perdão para o próximo. Não consegue limpar o seu coração, porque se sente ofendido, se sente angustiado, se sente amargurado, porque alguém falou uma palavra pesada, porque alguém se levantou contra ele, contra ela. Amados, limpa seu coração, deixa que Deus faça justiça por você, mas não bloqueie as suas bênçãos nas regiões celestiais, não dê lugar a Satanás, não apagueis o Espírito que há dentro de vocês, porque isso apaga a chama acesa do Espírito no seu coração, por falta de liberar perdão. Tem pessoas que não sentem mais Deus, não consegue sentir alegria, não consegue sentir paz de espírito, porque o coração está amargo. É um dos piores pecados na Bíblia, a falta de perdão, um coração amargo, um coração impuro diante de Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo, a sua luta não é contra a carne, porque se Paulo dissesse, se a sua luta é contra a carne e sangue, aí a história seria outra. Você podia até rolar na mão com o seu irmão ali, que estaria tudo certo. Mas a Bíblia diz, não é contra a carne e sangue. O seu próximo você precisa amar, o seu próximo você precisa perdoar, o seu próximo você precisa estar junto dele. Entenda que a sua luta não é na terra, a sua luta é no céu. Você luta contra a potestade, contra principado, contra a hoste espiritual da maldade. Você luta contra todo tipo de demônio que domina todo esse território. A nossa guerra é muito grande, amado. Nós achamos que muitas das vezes, às vezes você está lutando com uma luta física, você está perdendo seu sono, sua paz de espírito, por causa de um problema insignificante, por causa de um problema fácil de se resolver. Como é que eu resolvo isso? Deixa para lá, libera o perdão, acabou o problema. Fulano, tem gente, amado, que se o irmão dever R$5 e vira a cara para o irmão, nunca mais olha na cara do irmão. Me deve R$5, me pagou R$10, R$100. Se eu contar para os irmãos quantos prejuízos que eu já tomei na vida. Às vezes eu já fiz serviço para clientes meus que não me pagou, me deviam uma grana boa, que no outro dia, uns tempos depois, parece que ele esqueceu e voltou lá na oficina para fazer orçamento. Eu fiz orçamento para ele e não cobrei ele. Deixa para lá, porque não vale a pena. Deus tem mais para dar do que o diabo para tomar. Mas dono do ouro, dono da prata é Deus, dono do universo é Deus. A Bíblia fala que Deus tem o universo na palma da sua mão. O problema é que nós pegamos o mundo, o universo, e nós achamos que o diabo domina sobre ele. O diabo domina o território até onde você permite que ele domine. Mas tem um texto na Bíblia que o diabo se apresenta para Jesus e fala, te dou todos os reinos do mundo e a glória dele, se tu prostrar me adorares, porque a mim foi entregue. Espera aí, o homem pode ter entregado o sistema para Satanás quando permitiu o pecado entrar, mas você, eu, que tenho o Espírito de Deus, o diabo não domina a sua casa, o diabo não domina a sua empresa, o diabo não domina o território aonde você domina. Por quê? Porque você é um crente cheio do Espírito Santo, que tem anjos e que serve o Todo-Poderoso. Só que muitas das vezes nós deixamos o diabo entrar dentro do nosso território e tomar ele, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por brecha que nós damos. O diabo pode ter autoridade sobre ímpio, amado. Ele pode ter autoridade sobre pessoas que servem ele. Ele pode ter autoridade sobre a rua. Tem um demônio que chama tranca-rua, né? Fica aí na rua aí pegando todo mundo aí que faz coisa errada. Domina a rua, porque as potestades, quando Paulo diz potestade, principado, ele está falando de demônios que dominam territórios. Ou seja, países, cidades, bairros, ruas. Há demônios. Você está achando que o reino
Satanás não é um reino organizado? É um reino organizado, tem hierarquia. Há demônios que dominam território, países. Há outros que dominam cidades. Há outros que dominam bairros. Você pode ver que quando Daniel, a ordem foi lá, Deus mandou Daniel, tem exemplo bíblico para isso, levar a resposta, o anjo Gabriel levar a resposta a Daniel. O que aconteceu? Daniel orou, ficou 21 dias orando, pedindo a Deus a resposta de um sonho que ele teve. De repente, depois de 21 dias, Gabriel desce, fala com ele assim: ó, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Acontece que quando eu vim, o príncipe da Pérsia me prendeu nas regiões celestiais. Olha, Gabriel não era anjo de guerra, ele era um mensageiro de Deus. Até que Deus falou assim, até que Deus enviou com que Miguel fosse lá e libertasse ele. Ou seja, há demônios que dominam territórios, países. Você está achando que não há demônios que dominam nosso país? Há demônios que estão assim, ó, com a sua equipe, fazendo essa arruaça que nós estamos vendo aí. E de fato, isso só está acontecendo com uma intensidade do jeito que nós estamos vendo. Já estou terminando. É porque a igreja permitiu isso. Porque o único povo que tem autoridade nas regiões celestiais para botar demônios para correr é a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. O único povo que tem autoridade sobre demônios para consertar um país, uma nação, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é um exemplo básico para isso? Já viu aquele presidente lá do El Salvador, Bukele? Você viu o que ele fez com aquele país? Aí perguntaram a ele: como é que você conseguiu fazer tudo isso? Sabe o que ele falou? Nós lutamos nas regiões celestiais através de oração. Essa foi a entrevista que ele deu. Se um cara conseguiu mudar um país através de oração, é claro que ele não foi sozinho, ele teve uma equipe, uma igreja com ele. O que nós podemos fazer na nossa nação, no nosso país? Aí sabe o que o diabo faz? O diabo está entrando em territórios, está entrando na casa de crentes e destruindo o casamento, destruindo filho, destruindo família. Por quê? Porque nós não sabemos usar a autoridade que nós temos nas regiões celestiais. Nós estamos lutando uma luta física, ao invés de lutar uma luta espiritual. Em vez de batalharmos de joelho, em vez de batalharmos em oração, nós queremos lutar mano a mano, olho por olho, dente por dente. Aí o que o diabo faz? Ele ganha espaço com isso. Deus fica impossibilitado de agir em nosso favor. Amado, é triste e lamentável, mas se olhar para a vida de um cristão que serve a Deus, que vai na casa de Deus todo dia e vê o seu lar destruído, seu casamento destruído, os filhos nas drogas, na prostituição, uma miséria dentro de casa, não dá, infelizmente, não dá para crer. É muito difícil. O diabo não tem autoridade para fazer isso com o povo de Deus, a não ser que o povo de Deus permita isso. A Bíblia é bem clara, vamos guardar o que Jesus diz para Pedro: ó, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que ele está dizendo era ele, Cristo. Olha o que ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei a chave, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Uai, a chave Jesus pegou. A Bíblia diz que quando ele desce das regiões mais baixas da terra, ele vai buscar o cativo, cativeiro, e ele toma da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. O diabo não tem essa autoridade que nós pensamos que ele tem, não. Porque a autoridade foi dada a Cristo. E ele diz: todo poder. Olha que muito impressionante, muito lindo o que Jesus diz. Antes de ascender ao céu, ele estava reunido com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele fala assim com seus discípulos: todo poder é me dado no céu e na terra. Olha o outro ensinamento: portanto, ide, ensinai as nações,
pregando em meu nome, expelindo demônios, curando enfermos. E por que que nós, como igreja, não usamos essa autoridade que nós temos? Por que que nós, como igreja, não conseguimos vivenciar isso, amado? Está faltando algo em nós. Eu me incluo. Ou está faltando fé, ou está faltando autoridade, ou está faltando mais a presença do Espírito Santo, ou está faltando mais temor, ou está faltando mais santidade. Está faltando alguma coisa, porque não faz sentido. Nós somos o povo mais poderoso sobre a face da terra. Não tem Lula, não tem Trump, não tem Bolsonaro, não tem ninguém que é mais poderoso do que um crente de joelho no chão. Não existe uma criança como Estevão aí, ó, desse tamanho, se ele conhecer a autoridade que ele tem mais poder do que o maior presidente desse país, desse mundo. Autoridade que nós estamos falando. Aí o diabo vai lá e brinca com a nossa cara, ó, rasteira aqui, isso aí é fácil de pegar. Isso aí é só lançar uma seta, isso aí pega fácil. Estamos lutando as lutas erradas, amados. Vamos aprender a guerrear nas regiões celestiais. E deixe que Deus peleja por você em forma física. Ah, o fulano de tal está se levantando contra mim, está me perseguindo. Deixa que Deus dá um jeito nele. O seu papel é cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus. Amar o próximo, orar pelo próximo. Em vez de odiar seu inimigo, orar pelo seu inimigo. Bem dizer o que vos maldizem. O que nós fazemos? Fulano de tal fala mal da gente, nós vamos lá e cacepa ele também. Olho por olho, dente por dente. Mas a Bíblia está dizendo, bem dizer o que vos maldizem. Está escrito, amado. E a Bíblia fala, mas é difícil viver isso. Não, a Bíblia diz, os mandamentos de Deus não são pesados. Tudo é mais fácil para quem está cheio do Espírito Santo. Acontece que nós pecamos e falhamos porque nós estamos deixando a fagulha do Espírito apagar dentro de nós. Você, eu creio, você é crente, você já teve experiência, tem experiência. Você sabe que um crente mais perto de Deus, nada para ele. Nada consegue mexer com ele. Nada consegue tirar a estabilidade dele. Nada. O cara pode estar ali falando mal dele, criticando ele está em paz de espírito, porque ele está cheio de Deus. Ele está orando, ele está clamando pelaquela vida. Ele está ali, ó. Meu Deus, perdoa ele, não sabe o que faz. Agora você pensa num crente vazio do Espírito. O que acontece? Quando o cara está falando mal dele, ele está sequinho. Vou pegar esse cara, deixa ele, encontrar com ele na esquina ali, nós vamos acertar as contas. Hoje eu pego ela pelos cabelos lá na igreja. Hoje eu pego, é assim. É desse jeito, é ou não é? Já teve essa experiência no trabalho? Já viu quando você vai para o trabalho em oração, em jejum, consagração, aí acontece de alguém se levantar contra você, fica naquela paz de espírito. Esquenta a cabeça. Mas vai vazio de Deus para você ver. Hoje, se ele se levantar contra mim, nós vamos acertar as contas. Vou até botar ali um punhal dentro da bolsa ali, que hoje eu derrubo esse cara. É desse jeito, amado. A gente pensa em matar todo dia. Vai falar que você nunca pensou em matar. Vai para cima de mim. Nós somos assassinos no coração, amado. Essa é a realidade. Vamos ser hipócritas, não. Já pensamos em matar. Pensamos em arrancar o fulano do cabelo da irmã. Pensamos em puxar a rasteira do irmão. Já pensamos em bater no patrão. Já pensamos em bater no funcionário. Acontece.
porque essa é a velha natureza que quer se manifestar todos os dias. Mas quando estamos cheios do Espírito, nós não damos vazão à carne, nós não damos vazão a Satanás. A conversa já é outra coisa. Nós já manifestamos de forma diferente, com aquela paz, com aquela tranquilidade. E deixa eu vou terminar. Agora, foi até a semana passada, a irmã evangelista Renata Freitas, ela falou ela usou o texto ali de Romanos. Ela disse o seguinte, que as tribulações, olha só, ela produz paciência. A paciência produz o quê? Experiência. A palavra experiência é caráter provado. Ou seja, todos os dias você está sendo provado. E a paciência produz esperança. O que Paulo está querendo dizer? Todo dia você vai ser atribulado. Todo dia você vai receber uma seta na cabeça. Todo dia o diabo vai tentar te tirar do sério. Quando você mesmo pensar que ele está te dando uma trégua, ele já vem com tudo. Porque nós iremos passar por isso, estamos sujeitos. Mas é que a Bíblia fala, se você for paciente na tribulação, você vai ter um caráter provado. Ali você vai se encher de esperança e vai conhecer o amor de Deus. Amém? Então, amados, há lutas que você tem que lutar, e são nas regiões celestiais. Quando você luta lá em cima, Deus luta por você na terra. Se você decidir lutar na terra, Deus não luta por você. Deus deixa você sozinho. Aí depois nós vamos falar o quê? Poxa, Deus, situação. Olha o que eu arrumei para a minha vida. Olha o que eu plantei para a minha vida. Porque muitas das vezes a gente planta, e o que a gente planta a gente colhe. Então, amados, vamos usar a sabedoria que Deus nos deu, e vamos buscar a presença de Deus e deixar com que Deus vele por nós. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração.